Oi pessoal, esse vídeo aqui é um vídeo de encerramento de playlist. A gente vai falar sobre o conto Em Noites de Lua Cheia, da obra Entre a Espada e a Rosa, da Marina Colasanti. Vai ser o último conto dessa obra que a gente vai ler, fazer análise literária, trazer as nossas interpretações de temas para redação. Espero que vocês gostem desse vídeo, desde já peço que vocês curtam, comentem o que vocês esperam ver, o que vocês viram, compartilhem, se inscrevam no canal para ajudar esse canal a crescer e a gente possa falar mais sobre esse vestibular, sobre outros vestibulares e trazer mais conteúdos de literatura, língua portuguesa e etc. Enfim, vocês entenderam. Então vamos ler o conto aqui e analisar. Vamos lá. Houve um tempo em que a lua era só cheia, sempre redonda, visível, igual. E nesse tempo houve uma noite em que, avançando no céu, se viu de repente, refletida lá embaixo, na água parada de um poço. Achou-se tão linda, mesmo à distância, que quis se ver mais de perto e, desviando-se do seu caminho, aproximou-se, debruçou-se na beira do escuro, debruçou-se mais, até que, tibum, sem saber como, caiu lá no fundo. A noite fez-se negra como nunca. Calaram-se os sapos, emudeceram os grilos. Pela primeira vez prisioneira, a lua foi obrigada a esperar a chegada do dia. E assim, presa entre as paredes limacentas do poço, o pastor se surpreendeu quando chegou na manhã seguinte para dar de beber às suas ovelhas. A princípio não conseguiu acreditar. Olhou para o céu, procurou entre as nuvens, só o sol brilhava. Tornou a olhar para baixo. Não havia engano possível. Redonda e branca, a lua parecia boiar na água como uma gema na clara. O que fazer para tirá-la dali? Devagar, cuidando de não a acertar, o pastor baixou o balde, esperou que afundasse, depois o balançou de leve e começou a puxar a corda. Tentava pescar a lua, mas o balde era pequeno, a alça atrapalhava e a lua, molhada, escorregava feito um peixe. Vezes e mais vezes o pastor tentou, sem resultado. Quanto mais insistia, mais nervoso ficava. Quanto mais nervoso, mais improvável a pescaria. Por fim, desconsolado, sentou-se. Ao redor, as ovelhas pastavam alheias aos seus esforços. O sol já havia avançado muito. Quando a tarde chegasse ao fim, nada mais poderia ser feito, e era preciso libertar a lua para que iluminasse a noite. Então, como se a tivesse colhido entre as avencas, a ideia mais simples lhe ocorreu. Rodeou o poço com os braços, respirou fundo e puxou com tanta força que num arranco conseguiu entorná-lo de boca para baixo. Lá veio a água toda, escura como um rio, e no meio da água, a lua rolando sobre a grama. Rolou, rolou, parou junto ao focinho de uma ovelha, que, vendo-a tão branca e lisa, numa só bocada a engoliu. Em vão, o pastor sacudiu a ovelha. Em vão, levantou-a pelas patas traseiras para obrigá-la a vomitar a lua. O que ela havia engolido, engolido guardou, e o pastor não teve outro remédio senão juntar o rebanho e voltar ao redil. Porém, à noite, trancada a porta, apagado o lampião, percebeu que o redil continuava iluminado. Era a ovelha comilona que brilhava, a luz da barriga varando pele e pelo. Latia o cachorro, agitavam-se as outras ovelhas. Com aquela luz, ninguém conseguira dormir. O pastor pegou a ovelha no colo, levou-a para fora e, depois de ajeitá-la sobre alguma palha, voltou, trancando a porta do redil enfim escuro. No calor do rebanho, dispôs-se a dormir. Dormiam todos profundamente quando o lobo, que vagava pela noite em busca de comida, passou ali por perto, e vendo uma luz onde sempre havia escuridão, foi se aproximando aos poucos. Esgueirou-se atrás de uma árvore, deslizou para trás de um arbusto, rastejou quase, até encontrar aquela ovelha mais branca que qualquer outra, dormindo indefesa, e num salto, antes que conseguisse acordar, devorá-la. Agora, com a ovelha e a lua na barriga, era ele que brilhava, mas sem sabê-lo, certo de estar protegido pela escuridão, continuou suas andanças. Andando, aproximou-se da aldeia. Mais do que o uivo, foi a estranha claridade que alertou o caçador. Há tempos vasculhava os bosques atrás daquele assassino de rebanhos, e eis que, de repente, o tinha ao seu alcance. Levantou o fuzil. Por mais que se esgueirasse, o lobo enluarado era um alvo fácil. De nada lhe adiantaram o tronco da árvore, os galhos do arbusto. Bastou um tiro e lá estava ele estirado, morto. A pele luminosa era troféu bem melhor do que o caçador havia esperado, mas assim que rasgou a barriga do lobo com o facão, a pele apagou-se. A lua mais uma vez rolou branca sobre a grama.
branca, redonda e úmida. Foi fácil para o caçador confundi-la com um queijo. E, antevendo a alegria das 4 filhas que dormiam em casa, guardou-a no bornal. Clareava a manhã quando o caçador depositou a lua sobre a mesa da cozinha. Ferveu o leite, partiu o pão. As meninas, ainda de camisola, esperavam. Então ele pegou o facão e cortou a lua em 4 pedaços, de acordo com o tamanho e a fome de cada uma. A mais velha ganhou o pedaço maior. O outro foi para a segunda, o menor coube a terceira e a caçula, que ainda era tão pequena, ficou apenas com uma fatiazinha estreita. Comeram tudo, não ficou nada nos pratos, e com seus pedaços de lua na barriga, por baixo das camisolinhas brancas foram brincar do lado de fora da casa. Brincaram naquele dia, voltaram a brincar no dia seguinte. Não sabiam que a noite, cansada da escuridão, havia decidido tomar a lua de volta. No terceiro dia, as meninas pulavam corda no gramado, quando uma águia branca veio descendo em círculos lá do alto. Um súbito mergulho, as garras cavadas na roupa da mais velha, e lá se foi ela carregada pelo céu. Logo baixou uma cegonha branca e, agitando suas grandes asas, agarrou a segunda com um bico, subindo com ela para o azul, e desceu uma gaivota branca para buscar a terceira, e uma pomba branca levou a menorzinha pela trança. A águia voou, 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 a garça voou, 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 e voou a gaivota, e a pomba voou, até chegarem à grande lona da noite, onde, abrindo as garras e bicos, depositaram as irmãs. Ali elas vivem até hoje, revezando-se para iluminar a escuridão. Há noites em que a mais velha fica acordada, enquanto as outras dormem, noites em que a vigília cabe à pequena ou à do meio, e até mesmo noites em que todas dormem abraçadas, e a única luz visível é a das estrelas. Mas as noites mais bonitas são aquelas em que as 4 ficam acordadas e, como naquele dia distante, brincam de rodas girando de mãos dadas no céu. É quando, olhando daqui de baixo, vemos a lua inteira, redonda, cheia, como antigamente. O conto Em Noites de Lua Cheia, presente na obra Entre a Espada e a Rosa, é uma narrativa que vai transcender os limites do real, mergulhando o leitor em um universo simbólico e profundamente poético. A autora vai resgatar elementos clássicos dos contos maravilhosos, mas os reelabora com sofisticação estética e profundidade simbólica, oferecendo uma leitura encantadora e, ao mesmo tempo, provocadora. A história vai partir de uma premissa inusitada e lírica. A lua, ao ver o seu reflexo na água de um poço, encanta-se com a sua imagem e, dominada pela vaidade, aproxima-se tanto que acaba caindo. E a partir desse ponto, inicia-se uma sequência de acontecimentos fantásticos. A lua é encontrada por um pastor, engolida por uma ovelha, devorada por um lobo, confundida com um queijo por um caçador e, finalmente, distribuída em pedaços para 4 meninas. Cada uma dessas etapas carrega uma forte carga simbólica e representa diferentes dimensões do humano: o desejo, a perda, a pureza, a transformação e o retorno ao ciclo natural. A narrativa vai culminar com a ascensão das 4 meninas ao céu, transformando-se nas fases da lua. Esse desfecho, além de fechar o ciclo iniciado no primeiro parágrafo, oferece uma delicada explicação mitopoética para as fases lunares, evocando a estrutura dos mitos de origem. Mas, ao contrário de narrativas míticas tradicionais, Colaçante imbui na sua história um lirismo contemporâneo que valoriza a subjetividade e os sentimentos, sobretudo a curiosidade, a inocência e a efemeridade. O tom melancólico da linguagem, as repetições intencionais e os recursos poéticos presentes no texto ampliam a sua dimensão sensorial e reforçam a ideia de que o conto não pretende apenas ser lido, mas sentido. O poço, o lobo, a ovelha e até mesmo as aves que resgatam as meninas, todos eles são figuras arquetípicas que, sob a pena sensível de Marina Colaçante, tornam-se peças de uma engrenagem que articula a infância, a feminilidade e transcendência. Então, em Noite de Lua Cheia, é mais do que um conto encantado, é uma narrativa sobre o poder simbólico das coisas e sobre como a beleza, mesmo fragmentada, pode continuar a iluminar. Vamos falar agora sobre as características. A gente tem um conto com elementos fantásticos aceitos naturalmente no universo ficcional, forte inspiração em mitos de origem, especialmente para explicar as fases da lua. Temos um narrador onisciente, em terceira pessoa, como nós observamos em todos os contos, uma entonação oral, um ritmo cadenciado, como se a história fosse contada em voz alta. Nós temos um tempo mítico atemporal, com eventos que não seguem uma lógica cronológica rígida, um espaço simbólico, nós temos o poço, o pasto, a aldeia, o céu, cada ambiente contribui para essa dimensão arquetípica da narrativa, prosa poética, uso de metáforas, hipérboles, repetições e sonoridade marcada,
forte presença de figuras de linguagem, como personificação, quando ele diz que a lua se viu refletida, comparação e imagem, vaidade e autoconhecimento, a lua cai ao se encantar com a sua própria imagem, temos o ciclo da vida e transformação, a lua é engolida, confundida com alimento, transformada em criança e depois reconstituída no céu, feminilidade, 4 meninas representam as fases da lua, associando o feminino à natureza e ao tempo, e também temos a infância e a inocência, as meninas brincam, pulam corda e vivem a leveza da infância até serem levadas ao sagrado. Como o conto pode cair na prova da UEMA? Na redação, o conto pode servir como um repertório sociocultural legitimável para diversos temas relacionados à vaidade e seus impactos na sociedade contemporânea. A gente tem a lua vaidosa, que cai ao tentar admirar-se. Podemos fazer paralelos com a cultura da aparência e das redes sociais. Podemos falar também sobre a construção simbólica da feminilidade. As meninas viram fases da lua. Podemos falar sobre a mulher e seus ciclos de delicadeza e potência. Temos também a infância como um espaço de pureza e transformação. A leveza infantil devolve a lua ao céu. Podemos fazer uma metáfora da esperança, da regeneração. A importância da coletividade para o equilíbrio. A lua só é cheia quando todas as partes estão juntas. Temos uma imagem forte para temas de justiça, de união, de reconstrução social. Na nossa redação, poderíamos falar que nesse conto, em Noites de Lua Cheia, Marina Colasanti, a lua perde a sua completude ao dividir-se entre 4 meninas, retomando sua plenitude apenas quando todas brilham juntas, e essa imagem metaforiza a importância da união social diante das fragmentações impostas pelo mundo contemporâneo. Em questões objetivas ou interpretativas, a banca pode cobrar a identificação do gênero, do conto e os seus traços, a função simbólica de elementos como a lua, o poço, a ovelha, o lobo, o reconhecimento de figuras de linguagem, a personificação, a metáfora, a hipérbole, a interpretação do final do conto e a sua relação com as fases da lua, os elementos estruturais do conto, a repetição, a circularidade, o estilo poético e as comparações com outras formas de mitos de origem. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da leitura, da análise e das interpretações desse conto. Espero que vocês também tenham entendido o conto a partir da leitura que vocês fizeram. Se não, que vocês tenham ficado mais elucidados acerca das características simbólicas desse conto. Espero que vocês tenham gostado dessa playlist. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo e até o próximo.